Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 102. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então vemos aqui a diferença entre as ciências. Vemos aqui com muita clareza a verdadeira importância e o verdadeiro sentido do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe só para você ver. E vê por toda parte a justiça de Deus, sabe que a alma progride incessantemente. O espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que a alma progride incessantemente. Ele sabe. Agora, como nós já dissemos, é preciso resignação, aceitação, humildade e paciência. Só que se você não tem conhecimento dos desígnios de Deus, você ignora todas essas questões. Por que você ignora? Porque as doutrinas que você milita, elas, de uma forma distorcida, elas te ensinam dogmas totalmente distorcidos. E é óbvio, você por desconhecê-los, por desconhecer os desígnios de Deus, você crê. Você crê. Porque eles não te levam a raciocinar com bom senso. O Espiritismo, ele nunca que te acusa. Ele nunca que aponta os teus defeitos. Mas ele te mostra o caminho qual você pretende seguir. Agora, seguir ou não seguir depende do teu livre-arbítrio, que nós acrescentamos um pouquinho de relativo. Mas o Espiritismo, ele não te obriga a nada. O Espiritismo não te obriga nem a ir e nem a permanecer estacionado. Você quem decide. Por isso que é o Consolador. Não te impõe, não te exige, porque quantas pessoas na Terra vivem assim, sob pressão de sistemas, pressão de etnia, de casta, pressão de justiça. Quantas mulheres vivem sob a pressão dos maridos? Quantas pessoas vivem assim, presa a sistemas implantados, ou melhor, sistemas existentes dentro dos lares, porque sistemas implantados são diferentes de sistemas existentes.
porque nem sempre aquele sistema existente ele foi implantado depois que a pessoa casou, às vezes antes mesmo da pessoa casar, aquilo tudo teve início sem que a pessoa percebesse. Oxi, oxi. Então, olha só para você ver. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas. Nunca que devemos ter em mente de que a nossa evolução ocorra numa só existência. Na doutrina dos espíritos, existe-se histórias como, por exemplo, a história de Santo Agostinho, que Santo Agostinho, naquela existência, ele conseguiu ascender aos planos maiores. Então, tem pessoas que, por falta de conhecimento, diz assim: naquela existência, Santo Agostinho conseguiu a perfeição. Isso é mentira. Isso é falta de conhecimento. Não. Não. Se a gente for analisar o histórico da personalidade de cada ser, é impossível a ascender aos planos maiores numa só existência, no plano evolutivo que nos encontramos. Não. O que aconteceu com Santo Agostinho é que ele vinha de centenas de outras existências anteriores trabalhando a tua reforma íntima. Ele vinha trabalhando a tua reforma íntima. Naquela, como também ele já se encontrava um pouco melhor, mas devido ao desequilíbrio, porque isso é natural, vamos pensar assim, que 50% ele estava ótimo, mas 50% ele ainda estava assim, meio que pervertido. Eu falo mesmo. O que é isso aí? Faz parte da evolução? Então, Santo Agostinho se perdeu em certo momento. Inclusive, se perverteu na promiscuidade e tudo mais. Né? Eu não vou comentar outras coisas, não, para não ficar, tá? Por respeito. Você já entendeu. Não preciso dar nome aos bois, não. Mas, de repente, Santo Agostinho, a sua mente aclarou. E ele começou a raciocinar. Então, ele começou a trabalhar essa situação nele. Então, ele procurou hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E ele se esforçou tanto, mas tanto, que ele conseguiu realmente, naquela existência, ascender aos planos maiores. Mas isso não significa, ou melhor, isso não significou, não significou, né? Não significou que ele não teria que continuar na erraticidade o seu trabalho de aperfeiçoamento, atendendo os desígnios das leis do Criador através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Santo Agostinho, ele foi um grande colaborador na codificação da doutrina dos espíritos, né? Um protetor espiritual de Hipólito Leonelizard Rivail.
E depois, através de vários médiuns no Brasil e no mundo, inclusive, ele, tanto Santo Agostinho quanto São Vicente de Paulo, eles e Dr. Bezerra de Menezes, eles auxiliaram muito o professor Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, antes de 1918. Isso nós vemos esses relatos num livro de Corina Novellino, né? Eurípides, o Homem e a Missão. Se você quiser deparar com essas histórias, compre esse livro, Eurípides, o Homem e a Missão, e estude esse livro. E você vai ver tudo isso. Então, foi concedido a Santo Agostinho, aqui na Terra, a canonização. Quando, eu me esqueço o nome do Papa, o Papa o canonizou. Mas ele sabia no plano maior que ele não merecia esse título de santo, porque de santo não existe nada, é apenas uma evolução do espírito. Mas o espiritismo nos esclarece isso, né, gente? Então, sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas. Através de uma série de existências sucessivas. Que isso quer dizer? Quantas existências ainda havemos de ter pela frente? Nós não sabemos, mas que não são poucas, não são poucas. Não são poucas. Eu posso dizer, eu principalmente, né? Eu ainda terei pela frente uma, assim, reencarnações em corpos físicos, tanto na Terra quanto em outros planetas. Você entende? Reencarnação em corpos físicos. Porque depois que superarmos essa fase de reencarnar em corpos físicos, nós vamos reencarnar em outros corpos que não físico. Eu não sei se você conseguiu entender. Por enquanto, nós nos encontramos na fase das reencarnações nos corpos físicos. Mas e os outros corpos que ainda nós teremos que passar por eles? Mas eu fiquei sabendo que eu ainda vou ter que reencarnar mais umas 200.000 vezes. 200.000. Isso se eu não falhar. Porque se eu falhar, pode passar para 400.000. E se eu falhar, pode passar para 1.000.000. Olha, gente, enquanto eu não acertar o último ceitil com a justiça divina ou com aquele meu credor, eu não vou me libertar daqui. Agora, eu perguntei um dia ao professor, que fui em vidas passadas, né? O que eu fui em vidas passadas? Aí eu já perguntei que. Eu já não perguntei quem. Olha como muda, gente. Que fui em vidas passadas? Ele me disse assim, você foi tudo, meu filho. Eu fiquei alegrinho, né? Podia ter dormido sem outra. Eu fui tudo, professor? Tudo, meu filho. Mas eu fui tudo o quê? Tudo que não presta. Pronto. Desanimei. Se naquele dia eu tivesse uns 20 litros de água, eu tinha tomado os 20 litros de água todo. Você achou que era litro de bebida? Não, não bebo, não faço uso de bebida, né? Então, através de uma série de existências sucessivas, então, gente, não desanime dessa existência. Quer um conselho? Aproveite essa encarnação. Não pense em deixar o corpo físico
antes dos 100 anos. Não pense, lute, batalhe, tá difícil. Dias melhores virão. Porque, gente, não é vantagem nenhuma desencarnar antes da época. Vantagem é reencarnar. Você sabe o que é vantagem é reencarnar? Porque não tá fácil reencarnar aqui na Terra, não, é? Dr. Bezerra de Menezes já nos disse que a fila reencarnatória tá imensa. Aí você fala assim, mas o que mais a gente assiste e a gente vê mulher barriguda, perdão do termo, mulher grávida, e nasce todo dia milhões de espíritos, mas de gente, de crianças, mas vai ver que os espíritos que estão nascendo ali não é do meu nível, não. É espírito mais elevado. Então nós nos encontramos aqui, nós temos que aproveitar isso aqui. Por mais que tenha hora que me bate uma vontade louca de ir embora daqui, mas aí eu penso assim, mas o que eu vou fazer de lá? Deixando aqui os meus amigos, a não ser que os meus amigos vá tudo comigo na mesma hora. Mas sabe o que eu faço? Eu espero meus amigos desencarnar tudo para depois eu desencarnar, porque vá que eu vou e eles resolvem não ir, prejuízo meu, não é? Você sabe que isso aqui é meio aqui psicologia, sabe? Não é assim não. Então, ó, através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Veja bem, isso é muito gostoso esse tema. Ó, então o ser sabe que todas as almas não. Então o ser sabe que até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Delícia. Que o aproxima de Deus. Nós já tratamos desse assunto aqui em outros vídeos. Por isso que isso aqui é a Gênese. A Gênese é o princípio. A Gênese é o início. É onde nós podemos buscar, lá no princípio, todos esses assuntos. Como, por exemplo, nós já dissemos aqui, Deus encontra-se muito mais próximo de nós do que nós dele. Você entendeu? Eu posso te perguntar assim, você consegue ver Deus? Que isso? Deus está muito distante de mim. Tá não. Você é que está distante de Deus. Porque você não consegue se compenetrar a Ele. Você não consegue ver Ele. Você não consegue conversar com Ele. Você não consegue sentir Deus. Você não consegue perceber Deus. Eu, com todo respeito. Eu consigo ver Deus, eu consigo falar com Ele, eu consigo sentir Ele, eu consigo sentir a presença dEle. Como? Eu me compenetro na natureza de Deus. Eu abraço uma flor, eu beijo uma árvore, eu beijo uma flor, eu beijo um espinho, eu beijo uma... Você entendeu? Eu consigo enxergar a seiva da árvore, o solo, o subsolo, a biodiversidade das plantas, das flores, dos insetos, né? A sinfonia das cigarras, do canto dos pássaros. Eu consigo. Isso é Deus. Então, como já dissemos em outros vídeos, eu vou repetir. Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? A sua natureza. Desejas ver Deus? Veja-o numa estrela, no sol, na lua, nas nuvens, no oxigênio, no ar, na brisa. Você entendeu? Senta lá fora, olhe para as estrelas.
Sai lá fora e olha as estrelas. Eu não perco tempo com isso. Por isso que eu digo que você está distante de Deus. E você vai demorar bastante chegar a compreender Deus. Então, nessa existência, nós podemos compreender Deus. Nós podemos, desde que você se compenetre a Ele. Agora, outro item. Não pense que você enxergará Deus com os teus olhos do corpo físico, que você não o enxergará. Você vai conseguir ver Deus com os olhos da alma. Enxergar e ver tem uma diferença muito grande. Como, por exemplo, passa uma mulher próxima a mim, eu a vejo. Você entendeu? Passa um homem, passa um cachorro, passa um carro, eu os vejo. Porque é impossível você não ver, gente. Você entendeu? É impossível não ver. E muitas pessoas maliciosas podem pensar assim, tá olhando porque tá cobiçando. Isso é maldade de espírito. Não, gente. Não. Quem está compenetrado com Deus, ele não cobiça pelo olhar, ele não cobiça pelo pensamento. Você entendeu? Ele abraça outra pessoa assim com aquele amor muito grande, como se abraçasse uma filha, se abraçasse uma mãe. Então, eu confesso a você, eu vejo as mulheres, eu vejo os homens, as crianças, eu vejo, mas eu não os enxergo. Eu não os enxergo. E eu só enxergo aquilo que eu sei que está conectado à providência divina. Porque quem enxerga são os meus olhos da minha alma. Então, às vezes, te explicando da seguinte forma, que nós vamos para outro vídeo, não preocupa não. Às vezes, passa uma moça próxima a mim e os meus olhos da minha alma vê algo que os outros encarnados não estão vendo. Eu fixo os meus olhos naquela moça. Aí os mal intencionados podem pensar assim, tá cobiçando, é? Te peguei. Pobres de espírito. Pobres de espírito. Porque eu estou vendo aquela moça, o quanto ela está impregnada de ectoplasma negativo, toxinas negativas, o quanto ela está sofrendo emocionalmente, psicologicamente. E eu ali, eu a vejo naquele sofrimento e eu recorro aos bons espíritos, o professor Eurípides, e intercedo por ela. Tem pessoas que eu me aproximo-se deles e digo assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que uns dias atrás eu cheguei próximo a ele e falei para ele assim, nossa, Roberval, mas você está com os olhos assim parecendo olhos de cristal. Como assim, Luiz? Nossa, mas teus olhos estão brilhando igualzinho brilho de porcelana. Chama Roberval esse amigo meu. Amigo de infância. Mas porque eu vi naquele momento, através da alma. Uma semana depois, eu o encontrei na rua. E os olhos dele estavam assim tão murcho, igual bexiga de final de festa. Nossa, Roberval, que isso? Que isso o quê, Luiz? O que aconteceu com você, meu amigo? Nada. Aconteceu, sim. Só que o processo é tão imperceptível que a pessoa não percebe. Gente, ele estava parecendo, espiritualmente, ele estava parecendo um bagaço.
Aí naquele momento ali, Eurípides, Bezerra Menezes, socorro, Roberval, pelo amor de Deus. Tudo tem um preço, gente, porque o Roberval estava sob uma influência e a intercessão, a intervenção, depois eu pago um preço. Mas não é gratificante você ajudar um amigo ou uma amiga? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, gente. Você entendeu? Então, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Então, ninguém vê Deus conforme as pessoas desejam. Por exemplo, um dia eu ainda hei de ver Deus. De que forma? Sentado em seu trono, com o cajado de Moisés na mão esquerda, barbudo, cabeludo, barba branca, cuspindo para tudo quanto é lado. Que é isso, gente? Isso não existe. Isso é mitologia. Você quer ver Deus? Quero. Veja-o através de tua natureza. E o que não é natureza de Deus? Tudo.